Hoje nós vamos conversar com o Ramon Rodrigues, jornalista, youtuber e autor do romance policial A Armada Histórica. Em seu primeiro livro, Ramon apresenta uma história cheia de mistérios e conexões surpreendentes que se passa em Brasília, celebrando o 65º aniversário da cidade, 65 anos de Brasília. A obra une ficção e realidade, explorando locais e elementos históricos de Brasília e apresenta uma trama que nos leva ao Antigo Egito, de forma envolvente. Eu fiquei curioso para saber mais sobre isso. Primeiramente, Ramon, bom dia, tudo bem com você? É um prazer tê-lo aqui, tranquilo? Bom dia, Marcelo. Bom dia, ouvintes. Prazer enorme estar aqui com vocês. Vocês me ouvem bem? Sim, tá ótimo. A imagem, o áudio tá beleza, meu caro. Então tá bom. Eu vou começar te perguntando o que motivou você a escrever A Armada Histórica e como surgiu essa ideia de misturar uma trama policial com elementos históricos, especialmente com o Egito Antigo. Pois é, eu sempre gostei de ler desde muito novo, né? E especialmente livros policiais. Ah, E aí, no começo assim da minha vida adulta, os livros do Dan Brown me pegaram assim muito fortemente, né? O sei. Código da Vinci, Anjos e Demônios, O Símbolo Perdido. E aí eu percebi que os livros dele têm esses elementos, né? É. Tem uma trama policial que mistura a história da arte, Aham. mistura ciência, mistura a história de um modo geral. E eu me perguntei, assim, em um dado momento, poxa, será que existe, ou então será que é possível escrever um livro na pegada dos livros do Dan Brown, mas que se passasse no Brasil? Pois é. Porque Ah, a cultura brasileira, a história brasileira é muito rica, né? muito. E aí eu fui pesquisando, fui pesquisando, fui pesquisando. A princípio, eu queria escrever uma história que se passasse no Rio de Janeiro, porque eu sou do Rio de Janeiro, Ah, é. então ficaria mais Hum, fácil visitar os lugares para pesquisar. Só que a pesquisa acabou me levando para Brasília, né? E sei. essa coisa do Egito Antigo, eu achei uma teoria, né, da conspiração, vamos dizer assim, Ah, que a cidade de Brasília se assemelha muito com uma cidade do Egito Antigo qual? na sua o nome da cidade é Akhetaton. Ah, é mesmo? É É, porque eu ia te perguntar isso, inclusive, por que Brasília? pois é, inclusive Akhetaton foi uma cidade que o faraó Akhenaton mandou construir Ah, depois que ele se tornou faraó. Juscelino Então, Kubitschek no Brasil com a Brasília. exatamente. Então, a coincidência não é só na configuração física da Aham, cidade, é também na história da concepção, né, da construção do lugar. entendi. Muito legal, cara. Agora, esse processo de pesquisa deve ter sido muito instigante, não, Ramon? Eu Pois é, imagino. porque os livros do Dan Brown, né, falam muito assim de sociedades secretas, É, falam de muito não é mistério, né? mistério, enfim. E aí eu comecei a pesquisar sobre isso também. Será que existe alguma sociedade secreta que foi criada no Brasil, enfim. É. E aí eu achei a cultura racional, que não chega a ser uma sociedade secreta, mas também não é uma religião. Os adeptos da cultura racional dizem que é um estudo Sei. sobre como o universo foi Ah. criado, o porquê que os elementos da natureza existem, o porquê que os seres humanos estão na Terra, qual a Uhum. missão deles. E, enfim, quando eu encontrei a cultura racional, eu vi o símbolo que tem um sol, aí o sol me remeteu ao Egito, aí o Egito fez eu achar As Brasília, foi tudo coisas se foram juntando. interligando, né? Uma coisa foi se interligando à outra. Exatamente, exatamente. Aí o Então, processo de criatividade vai lá em cima, não, amor? é, é. A cidade de Brasília apareceu para mim na pesquisa. Eu falei, não, eu tenho que escrever, então, uma história que se passa em Brasília, porque outra Aham, cidade não tem como. E como uma coisa foi puxando a outra, aí eu falei, poxa, é possível, vai dar sim. certo. Aí eu fui escrevendo. É.
Agora, eu queria te fazer uma outra pergunta, porque a gente sabe que o livro foi feito, você, né, esse processo de trabalho, de produzir o livro, foi nesse período conturbado aí da pandemia. Isso também foi um fator determinante nesse processo de criatividade, de interligação com as coisas, porque uma pandemia hoje, né, com a globalização, ela se alastrou facilmente. Então, as coisas interligando. Me conta como é que foi a pandemia dentro desse processo para você. Pois é, eu terminei de escrever o livro em fevereiro, março de 2020. Sei. E aí eu comecei a escrever, a pesquisar um ano antes. Hum, E quando eu terminei de escrever, eu falei, poxa, eu consegui muitas informações sobre os lugares que eu retrato no livro na internet. sei. Só que eu gostaria de ir aos lugares para, de repente, pegar algum detalhe que eu não consegui pegar na internet, Hum, ou então para até mesmo sentir a energia do lugar e ver se eu não preciso dar ênfase em mais alguma coisa, em alguma cena. E aí, meses antes de eu terminar a escrita, eu agendei a minha viagem para Brasília, para março de 2020. ah, E aí pandemia. passou o carnaval, a coisa do coronavírus começou a ficar mais intensa. É. E aí eu me lembro que quando eu fui para o aeroporto do Rio de Janeiro, já tinha aquela tensão, né? Ah, Uhum, será que vai poder viajar? Será que, né, algum voo vai ser cancelado? Enfim, eu consegui ir para Brasília, sei. mas quando eu cheguei lá, eu fiquei uma semana, aí deu 2 dias, aí a OMS decretou que, de fato, o mundo estava vivendo numa pandemia. É. E aí foi aquela incerteza, né? Tipo, será que eu vou pegar esse vírus aqui? Hum, Será que eu vou conseguir visitar os lugares que eu queria visitar? Porque os lugares estavam fechando, né? Para não exato. gerar aglomeração. Então foi aquela coisa de acordar. Não, hoje eu quero visitar tal lugar. Eu vou ligar para esse lugar antes para saber se ele está aberto. Aí descobri que ele está aberto, aí sim. Aí eu fui, visitei. No final das contas, eu consegui visitar todos os lugares, Ah, mas que sempre bom. com aquela tensão, né? E a É. tensão da volta para casa também. Será que meu voo vai ser Pois cancelado? é. Como é que vai? Mas deu tudo certo. Foram muitas incertezas, né? Quer dizer, isso contribuiu ainda mais, eu acredito, né, que para quem está escrevendo com esse processo todo, com essa inspiração de Dan Brown, da Renata Ventura também, você também tem uma inspiração em cima da Renata Ventura, não é isso? Isso deve ter Isso. contribuído muito ainda mais para essa a construção desse romance policial, vamos dizer assim. Acabou dando mais vontade ainda de fazer, né? É, Porque parece que quando as dificuldades chegam, elas vão desafiando a gente, né? isso, E exatamente. aí, enfim, conforme a gente vai superando as dificuldades, aí a gente vai vendo que a gente é capaz de fazer as coisas e a vontade de concretizar vai aumentando, né? Me fala como adquirir o seu livro, como conseguir, ele está nas livrarias, é com você, pelas redes sociais, como é que a gente consegue adquirir a Armada Histórica? Então, eu lancei o livro pelo Clube de Autores, Ah, né? sim, E aí o Clube de Autores é responsável por colocar o livro nos sites de compra que todo mundo conhece, né? sei. Geralmente, não sei se eu posso falar o nome aqui, mas Pode? pode? Ah, Pode. então, na Amazon costuma estar em promoção. Uma Sim. promoção muito bacana, Ah, assim. tá. E aí é isso, a Armada Histórica é uma trama policial que se passa em Brasília, conta a história de um professor chamado Gustavo Carvalho, que é daqui do Rio de Janeiro, mas ele foi a Brasília participar de um evento. Uhum. E aí ele é chamado para ajudar na investigação de uma coisa que acontece dentro do Memorial JK, que é um Ah, museu que tem lá em sim, Brasília e que fala do Juscelino Kubitschek. Lá tem roupas que ele usou quando era presidente, exatamente. objetos que ele usou na carreira de médico, presentes que ele ganhou de outros países quando era presidente. Aham. E essa coisa que acontece lá no Memorial JK dá indícios de que
uma coisa muito secreta existe e que é objeto de pesquisa desse professor, do Gustavo, É já legal. há muitos anos. Muito bom. Ainda tem um outro mistério em cima disso aí, sobre o JK, que você sabe, né? A morte dele, né? Foi um acidente de carro que muitos contestam que não foi acidente. Tem toda aí uma trama. Um carioca. Você é carioca ou fluminense? Eu sou carioca, nascido na Carioca, cidade de Minas. escrevendo Aham. um livro se passando, uma história se passando em Brasília, que remete ao Egito Antigo, né? Contando também no memorial de um mineiro. Olha Isso. quanta nuance nessa história toda. Não sei se você tinha prestado atenção nisso. Sim, tudo interligado. Pois é, cara. Ô Ramon, eu queria agradecer imensamente a sua participação. Olha, para quem quiser então, é só procurar aí na Amazon, enfim, entre nos clubes. Quem está acostumado a ler sabe esses locais de comprar esses livros, né, ô Ramon? Ramon Exatamente. Rodrigues, é isso mesmo, né? Sem o R. Isso. É É, sem o R no começo e com Z no final. Z no final. Ramon Rodrigues. O É. livro é um romance policial, uma trama policial, A Armada Histórica. Ramon, eu tô curioso para ler o livro, cara. Agora eu fiquei mais curioso ainda. Forte Que abraço para bom. você, meu cara. Obrigado, parabéns pelo seu trabalho. Espero que venham outros livros aí. Que esse seja apenas o primeiro. Tá bom, pode deixar. Quer deixar suas redes sociais para o pessoal que quiser entrar em contato contigo? Então, quem quiser pode me seguir no Instagram, né? @Ramon Rodrigues, com O no começo e Z no final. Tá. E tem o meu perfil também, que eu posto mais coisas sobre o livro em si, que é Ah, Rodrigues Autor. Rodrigues, autor. Ótimo. Rodrigues sempre, gente, com o Z no final, tá? Isso. Valeu, Ramon. Um abraço para você. Um prazerzão falar contigo, meu camarada. Bom dia. Obrigado, Marcelo, pelo espaço. Até a Tudo de próxima. bom. Tchau. Tchau, tchau. Tribuna Transamérica.